ordens para não fazer assim. E isso já serve já é o principal argumento. Como não tem autorização para fazer uma De prova? texto é mais difícil. Professor, Bom, a resposta que eu tenho sobre essa pergunta é essa. Eu não tenho autorização para fazer prova objetiva de produção textual. Sejam certos, prova de produção textual vai ser sempre subjetiva. Certo? Pessoal, vamos ver nossas atividades? Não, né? Hoje a gente vai... O que nós faremos nessa aula? Como é, Taima? Nós vamos ler as nossas atividades. Nossa, atividade bem antiga, do dia 26, essa atividade. Vamos fazer? Sim, tem uma atividade cujo dia de entrega era 12 de setembro. Bem antigo Pois é, mesmo. já... Mas é que, tipo, o senhor já... Ou o senhor havia emendado um novo conteúdo, ou foi porque deu problemas com o Porque senhor? está havendo uma aula. No caso, a aula passada. Agora a gente vai ler os nossos dois. Agora eu vou fazer a frequência, antes de mais nada. Sexto ano A. Ana Luísa. Ana Luísa não está presente. Falta. Yasmin Albuquerque. Está presente. Ashley Piper. Deixa eu ver aqui. Por quê? Peraí. Só sabe ler comics. Comics é história em quadrinhos. Quem gosta de história em quadrinhos aqui? Também você... Você quis escrever mangá, né? Mangá é legal. Nossa, professor. o professor gosta de mangá também. O Professor professor gosta da sabe de tudo que a gente vê e assiste, tá ligado? É porque o professor tá dentro da cultura Deve pop. ser muito mesmo, Deve Maria. ser Ô, verdade Maria, de como é que vocês, vai pessoal. saber que você é evidente? Por que a prova de produção tem que ser texto? É porque é produção. Produção textual, né? Produção. Nossa, Tem que Sei. produzir. nossa. É, Não, eu Correto. até entendo. Tem muita teoria, né? Porque, por exemplo, sobre a disciplina de produção, eu passei um monte de questões para a gente resolver relacionado aos textos, né? Assim, só que a gente tem que dividir aqui, ó. Interpretação de texto para um lado, produção de texto para outro, tá certo? Nós fizemos a interpretação para teoria. Manha. Tá falando sério? Exato. Professor passado. eu só não entendo como é que a Monique faz pra ler essas coisas. Não sei. Eu não Ma- entendo ela mais. A Monique sabe falar em coreano, meu filho. E não imagina em coreano. Ela é doida, é isso mesmo. Mas tem uma diferença, né, Monique? É que o manhwa, ele é lido da maneira ocidental. Já o mangá não, é lido de trás para frente, vamos dizer assim, tá? Tem uma diferençazinha. Ele é feito com a leitura ocidental, como a gente lê os nossos livros comumente aqui. Já o mangá, aliás, já o mangá é de trás para frente. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa continuar a frequência, né? A Ashley não estava, não está, aliás, ou ela já entrou? Não. Carlos está presente, David não está presente, nem Ellen. João Vitor está presente. Maria Clara também está presente. Maria Isabelle, não. Maria Luísa está presente? Maria Luísa, não. Yasmin Silvestre também não. Mariana Vitória, Monique está presente. Nátia não está presente. Minha Samanta e o pai não está presente. Não veio agora. Ana Cecília está presente. Raica Pinheiro, Danili, tá?
Não. Maiane está presente, Gabriel também. João Pedro, Letícia Borges estava na primeira aula e não está mais. A outra, Márcia Silva também não está. Clarice está. Maria Letícia não está. Miguel Ângelo está presente. Nara faltou. Pedro Maciel, cadê o Pedro? Está aqui? Está presente sim. Ronald Eric está presente, eu acho. Não, não está presente. E José Henrique. Maria Luísa entrou agora, né? Maria Luísa presente, pronto. Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo a ordem, não, apresentar não. Seguindo a ordem sobre o gênero lírico, certo? Só para algumas coisas ficarem claras. Caso ainda tenha dúvida, né? Uma das principais características do gênero lírico, como a gente já viu, qual é a principal característica do gênero lírico? A subjetividade. Expressão da subjetividade, né? A manifestação da subjetividade. E o que é subjetividade mesmo, hein? São os Expressão de ligados sentimentos. aspectos ligados ao Eu disse interior do expressão. sujeito. Eu sempre pensei que fosse a expressão de sentimentos. Na verdade, subjetividade não necessariamente é expressão de sentimentos, porque, por exemplo, tem coisas que são subjetivas e não se referem a sentimento, se referem à opinião. A opinião difere de sentimento, certo? Subjetividade aqui é a manifestação dos aspectos ligados à interioridade do sujeito, tá certo? Subjetividade no texto a gente dá o nome de... Tem uma voz que representa essa subjetividade no texto. Que voz é essa? Eu lírico. O eu lírico. Eu Eu lírico. lírico. É a voz que se expressa no poema. Olha aí como vocês estão afiados. Certo? Lembrando também que ele não precisa possuir as características do autor, já que não é a manifestação do autor. Pode ou não ser a manifestação do autor ali. Ele pode ou não ter o mesmo pensamento do autor. Por exemplo, Exatamente, era isso que eu ia dizer para a turma. em relação ao Certo? sentimento. Ou ao É fato. importante se atentar. É importante se atentar para o fato que o lírico não necessariamente corresponde à voz do poeta. Qual é a voz do poeta, no caso? É o eu... Eu lírico. Não, meu amor. O eu lírico é a voz do texto. Agora eu estou falando da voz do poeta. O heterônimo. É o heterônimo. Eu biográfico, pessoal. É Eu biógrafo. importante. Isso, biográfico. Corresponde à biografia do autor. Biografia não necessariamente seria o acúmulo de Eu dados não lembrava, não. do autor, né? Relacionado a uma pessoa, aliás. Nós havíamos usado o poeta Fernando Pessoa como exemplo, né? Fernando Pessoa é muito conhecido pelos seus... Vamos pagar. Heterônimo. Uma Seus tela. heterônimos. Os heterônimos servem para... São como autores fictícios. São autores fictícios, certo? Os Criados pelo heterônimos... autor verdadeiro. Os Lembra o heterônimos... professor que lá... Perdão, pode falar. Não, fale. Que eu me lembro que quando você nos mostrou esse artigo, você nos apresentou isso, lá dizia que não me lembro se era uma teoria ou se era confirmado, que diziam que Fernando Pessoa possuía 70 heterônimos, mas na verdade ele só possuía 3, já que apenas 3 possuíam autobiografias. Não me recordo dos nomes, mas me lembro dessa curiosidade.
Aqui a gente entra na seguinte questão. Eu posso fazer 1000 heterônimos, mas fazer a biografia aqui só de um. Certo? É uma questão um pouco delicada, é mais da teoria da literatura do que uma coisa mais presa à produção de texto, tá bem? Coisa que a gente não vai discutir aqui por falta de tempo, para começar. Bom, vamos retomar a leitura, certo? Nossa, eu sempre cortar. A gente viu que o Fernando Pessoa, usamos ele como exemplo, usamos um ou mais textos, aliás, dele, como exemplos, e nós vimos que ele usa muitos heterônimos. Os heterônimos são os autores fictícios do texto, certo? Aqui eu tenho o seguinte: o heterônimo pode ser personagem também do texto? Sim, eu acho. Bom, o personagem do texto pode possuir as mesmas características do heterônimo, e talvez até a mesma maneira de pensar. Melhor, eu vou querer 3 letras de vocês como resposta, ou sim ou não. O heterônimo pode ser um personagem do texto? Sim, Sim, eu acho. sim, Sim, eu acho. não, As palavras. Não, sim, eu acho. Eu acho que sim, não. sim. Eu acho que não. Por que não, cara? Hum, Porque, porque Atenção, preste atenção. Você está certo, Caio. Mas aqui a gente tem um porém. A menos que seja uma obra autobiográfica, certo? O heterônimo não vai ser personagem, porque o heterônimo, ele é o autor do texto. Então, o heterônimo não vai estar dentro da história, certo? O heterônimo não vai estar dentro da história. O máximo que pode acontecer é o texto enfatizar a percepção do heterônimo tal sobre aquele determinado sentimento. Mas o heterônimo não pode ser personagem do texto. Ele é o autor. Lembrando, a menos que seja um texto autobiográfico desse heterônimo. Tá bem? O heterônimo é autor, não é personagem. Uma perguntinha para testar os nossos conhecimentos aqui, tá? Próxima pergunta. Ah, Isso é sim. perguntas Continuando. aleatórias, né? Não, eu estou olhando para Não, elas aqui, é Não. porque elas estão com as respostas, claro. Ah, Eu tá. coloquei as respostas e eu não vou apresentar para vocês, né? Seria porque bom, já vai né? estar Seria mais mostrando. fácil. Não, A não, aí não perde a linguagem, graça. a linguagem utilizada no gênero lírico, ela é uma linguagem denotativa ou conotativa? Usado em que gênero, professor? Gênero No lírico, gênero esse que nós lírico, estamos estudando. Sim. conotativo. 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 Conotativa. Conotativo, que é o O que conotativo, é a que é o linguagem sentido. conotativa? Linguagem conotativa é uma linguagem que utiliza o sentido figurado. É. E a denotativa seria o quê, então? Que é o sentido real daquilo. Que é o sentido literal, o verdadeiro sentido daquilo. É. Mesmo que eu disse. Exato. Dessa maneira, sim, é a linguagem conotativa, tá? Sentido figurado das palavras, das expressões e dos termos. Num sentido que eu deixe a linguagem com sentido poético. Basicamente é isso. Assim, certo? O poeta, ele pretende alterar o sentido de palavras, vamos dizer assim, enraizadas no nosso cotidiano e atribuir um sentido mais amplo para essas palavras, um sentido poético.
Como Eu é o posso caso dar daquela um exemplo? frase. Como é, Taima? Então, eu me lembro de um exemplo, foi um texto que a gente leu. Não me lembro de como era, mas eu lembro que me tratava bastante dessa questão de denotação e conotação. Se não me engano, era o tic-tac do relógio. Não lembro se era, o nome era assim, mas que envolvia, por exemplo, envolvia uma questão de relógio que, quer dizer, na verdade não era isso, envolvia uma gaiola, que seriam, por exemplo, nós que estávamos presos dentro do tempo, ficávamos presos no tempo, como se estivéssemos presos em uma gaiola, etc. Você lembra desse texto? Mas vimos na aula passada. Vimos há 2 semanas. Basicamente, na última aula, né? A linguagem utilizada no poema é a linguagem conotativa, como eu estava tentando falar. Dessa maneira, o poeta pretende utilizar palavras e expressões, aliás, que nós até usamos no nosso cotidiano. Só que ele quer atribuir para essas palavras e para essas expressões um sentido mais amplo, como, por exemplo, a seguinte frase de um poeta, de uma poesia lírica. Olha só. O meu amor bateu asas e voou. Eu posso estar querendo dizer que ela foi embora. Eu posso estar querendo dizer que o meu amor pela pessoa, por aquela coisa que eu amava, acabou. Eu posso estar querendo dizer que aquela coisa que eu amava, ou aquela pessoa que eu amava, não existe mais, morreu. Eu tenho um monte de interpretações aqui para fazer. Claro que dentro de um texto completo, de um soneto, por exemplo, eu teria mais elementos textuais, eu estaria ali, ó, vendo, eu teria mais elementos para chegar numa ideia mais reduzida no meio desse monte de interpretação, certo? Mas aqui só nessa frase, olha, meu amor bateu asas e voou. Ah, legal, bateu asas e voou. Você amava um passarinho? Pode ser, vai que, certo? Só que, claro que não é isso que nós queremos dizer numa linguagem poética. Estamos dando um sentido conotativo para a coisa. É como chorar um rio de lágrimas. Essa é até antiga, né? Chorou um rio de lágrimas. Isso aqui é os primórdios da educação. Como eu estava dizendo, expressões e palavras utilizadas no cotidiano são empregadas no gênero lírico com essa linguagem, ou melhor, com esse sentido amplo, mais aberto. Isso que é subjetividade. O que eu entendo por bateu asas e voou é que a mulher do heterônimo aqui morreu. Já que, pelo jeito, ele é um cara deprimido, vai que a bichinha morreu, e por causa disso ele ficou triste o resto da vida e nunca se curou. Certo? Eu tenho uma margem, é o que a gente chama de margem de interpretação. Tem um monte de coisa aqui para imaginar. No gênero lírico ainda, temos o uso de figuras de linguagem também, como vocês já devem ter visto bastante, figuras de linguagem. Só uma informação bem carregada de conhecimento. O gênero lírico, ele é famosíssimo, tá vendo? Muito famoso por conta de um subgênero que lhe pertence. Qual é esse subgênero? Esse subgênero O textual? soneto? O Soneto. O soneto? soneto é o que popularizou o gênero lírico, mas vocês sabem que existem outros textos, mais precisamente outros poemas líricos. Sabem? Vamos Sim. lá. Não. Não, talvez vocês Sim, saibam que sim, mas não saibam os nomes, né? Vamos ver isso aqui. eu me lembro de outro que se chama Ode. Tem a Ode. É que eu consigo lembrar agora. Vamos lá.
vamos lá. O soneto é a forma fixa que nós conhecemos por 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Os velhos, 2 quartetos, 2 terceiros. A balada, por exemplo, que não é aquela balada com DJ, tá? A balada poética é um poema constituído por 3 versos com 8 estrofes. Não, perdoe. 3 estrofes com 8 versos. Eu troquei as palavras. Parece que não foi uma boa ideia eu tirar os óculos. A balada é composta por 3 estrofes de 8 versos e uma estrofe com 4 versos. Parece grandinha, né? E até que é um pouquinho, mas nada que nos atrapalhe. Não é maior que a Ode, né? Que a Ode é composta de páginas, praticamente, né? A ode é o seguinte. Ode, né? Para começar, a palavra ode em grego significa canto. Não de o canto da parede ali, certo? É canto de cantar, é claro. A estrutura da ode, ela se dá por temáticas ligadas à natureza, tá bem? Ela não dá um limite mínimo nem máximo de estrofes, o pessoal. Mas ela diz que deve ser escrita, aliás, em estrofes de 4 versos, tá bem? Ah, então peraí. Quer dizer que eu posso fazer aqui um poema de exaltação ao sol, certo? Com a musicalidade aqui no final dos versos, com 2 estrofes de 4 versos. Fica bem pobre, né? Pobríssimo, mas sim, o princípio básico da ode é essa. Então não tem um limite mínimo para as estrofes. Aliás, para as estrofes, isso. Mas eu tenho que escrever em estrofes de 4 versos. Tá certo? Faz uma estrofe de 4 versos aqui, depois outro aqui, depois outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ah, eu posso fazer 10 estrofes de 4 versos? Pode. Posso fazer 1000 estrofes de 4 versos? Pode também. Eu lembro, professor, que sempre que, quando eu era menor, eu entendia que os professores, quando passavam um poema pra gente, eu sempre fazia 4 estrofes de 4 versos. 4 estrofes de 4 versos, né? Dá certo também. A quarta pode ser assim. É que eu entendia como poema antigamente, quando eu era mais jovem. Deixa eu ver, 3h40. Bom, continuando. O hino. Claro, hino a gente... O que é que vocês imaginam por hino? Com H, tá? Não Não é ainda na a... escola. A gente canta. Como é, O Maiane? hino, o O hino hino é que a como... gente canta. Ah, sim. Então, é praticamente isso. O hino, ele possui, como um grande poema, uma presença de musicalidade, como uma música. Uhum. Perdão, barulho de fundo, meu vizinho. Tipo, ouviram do Ipiranga das Novas Classes. Então, o herói cobrado retumbante. Tem uma Deus roda para a pátria musicalidade. nesse instante. A gente nota a Musicalidade. musicalidade, né? Eu juro, Pois. Maiane, que eu perguntei o seguinte: o que é que vocês entendem por hino? Eu juro que eu entendi você falar desse jeito. Eu indo para a escola. Eu falei assim, professor. O hino que a O gente hino, cantava lá na escola. no caso, seria a abreviação do verbo ir. Seria o indo. Mas deixa para Pois lá. é. Brincadeiras à parte. O hino nada mais é do que um poema destinado para glorificar a pátria amada ou glorificar outra coisa. Glorificar o quê? Hinos. O Os hino, ele não heróis. glorifica... Será? Não. O hino, ele não glorifica só necessariamente, por exemplo, um país,
como o hino brasileiro, mas ele também pode ser apenas de uma cidade, como por exemplo tem O o estado. Não, 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 não. Esquece município, estado, cidade, país, Glorificar continente. pessoas. Outra coisa que o hino também glorifica. Ó, o que o hino pode. Os heróis. Deus, as entidades religiosas. Resumindo. Nós nunca ia adivinhar. Como assim? A gente tem também a écloga, sobre a hora. Ah, só lembrando, o hino é muito parecido com a ode, certo? Só que a sua estrutura varia, né? Já que na ode eu estou glorificando a natureza, no hino eu vou glorificar a pátria, talvez tenha umas pitadas ali de linguagem sobre a natureza, certo? Tudo bem, Pedro, se você quiser sair mais, eu recomendo que você ponha no carregador, porque a aula é importante, tá? E no hino a gente glorifica a pátria ou entidades religiosas. Depois nós temos alguns outros que não são muito interessantes. Seria Écloga, que é o poema que apresenta uma literatura sobre temas do campo, certo? Do campo, de camponês mesmo, de fazendeiro, coisa assim de pastor, de ovelhas. Só que é um poema que se dá em diálogo, tá bem? Ah, professor, quer dizer que a écloga é o poema em diálogo que apresenta temas sobre o campo. Mas e se eu não quiser colocar diálogo? Se eu só quiser colocar versos? Aí você não vai estar escrevendo uma écloga. Você estará escrevendo um idílio. Então quer dizer que o idílio também tem temas do campo, temas pastoris, sim, só que sem diálogos, tá bem? apenas com Interessante, né? monólogos. Com monólogos. Isso, é a mesma diferença que a gente viu lá no comecinho do ano sobre fábula e parábola. A mesma coisa, só que em um eu tenho os animais como protagonistas, certo? Como o centro da temática. Na parábola, não, eu não tenho animais com características humanas. Vocês lembram, né? E a estrutura é a mesma. Uma história pequena, poucos personagens, poucos cenários e uma lição de moral. Em uma, eu tenho animais falantes, vamos dizer assim, para resumir, e em outra, não. Bom, dito isso, volta na economia de. Ele não pode usar no carregador, só no portátil. Ah, Professor, e existe a bom, pessoal, epopeia? Epopeia de outro gênero, né? a epopeia é de outro gênero, tá bem? Gênero épico. A gente não vai poder nos debruçar sobre isso agora, não, tá bom? Bom, agora eu queria a leitura dos textos de vocês, tá bem? Que texto. Posso ler? Posso... Qual deles? Aquele lá que tem o heterônimo e o poema. E o soneto, aliás. Segundo texto, viu? Vamos lá. Pode ler, tá? Aqui. Ponham no chat, Começando tá? pelo Só um poema. minutinho. Só um minutinho. Ponham no chat quem quiser ler na sequência, tá bem? Não atrapalhem a leitura dos colegas. Posso ler? Tudo bem? Aqui, tá bom. Heterônimo, Maísa Braga. Possui 34 anos, tem 2 filhos e um marido. É uma poetisa bem-sucedida e por isso é muito grata. Sempre se anima ao escrever suas obras. Tem um ótimo alto astral e é muito feliz com sua vida atualmente. Por conta disso, ela procura compartilhar toda essa felicidade que está guardada consigo. Mostrar a eles toda essa positividade, aliás, perdão, e distribuí-la ao mundo da leitura, poesia e literatura. Aqui o texto. Lembrando que o meu último ele era de uma maneira mais negativa, esse aqui já é o contrário, de uma maneira positiva e relativamente feminina. Uhum. O que é ser feliz? É sentir-se bem, é dizer o que sente, não brigar com ninguém, perdoar completamente, amar a si mesmo, para ter
para ter alguém para amar, sendo você mesmo para poder conquistar. É fazer o que gosta, gerando a felicidade nossa, sem ninguém lhe pressionar. E quando o tempo passar rápido, não fique desanimado, só resta você aproveitar. Muito bom, muito bom. Bem condizente com as determinações da atividade e com a contrariedade do heterônimo anterior. Né? Deixa eu ver, amanhã eu... Tá, tudo bem. Caio, O que o senhor achou? vou deixar os comentários para o final, tá bom? Eu leio o meu segundo ou o meu primeiro? Segundo, Meu mic saiu. Vou ler agora. bom, pois espera aí. Gabriel, o senhor está pronto? O meu, professor? Sim. Eu fiz o heterônimo, mas o poema não. Posso ler mesmo assim? Pode. Heterônimo. Deixa eu ver o que a gente pode tirar daí. O homem alto, meio gordo, ele vive muito feliz, pois ele tem um ótimo trabalho, ótimos amigos e uma ótima família. Ele se chama Lucas Gomes e tem 19 anos e gosta muito de esportes e tem um cachorro de estimação. Me diz qual a poesia lírica você ia tirar disso aí. Como você iria compor uma poesia sobre esse heterônimo, sobre essa personalidade? Como assim? O tema do texto que você faria? Se eu fosse dar tipo um título para esse heterônimo, Para você, não. O que eu estou perguntando é o seguinte. Se você fosse escrever, que no caso você deveria ter escrito, né? Um texto sobre essa personalidade. Sobre o que você escreveria? É isso que eu estou perguntando. eu escreveria sobre a felicidade, o prazer de viver. Pronto, anote aí. Felicidade e prazer de viver. Sobre isso que você vai escrever. Mande até sexta-feira, tá? Viu? Caio, você encontrou seu texto? Eu tava lendo antes, só que eu tinha o meu microfone. Não, eu só estava ouvindo, exatamente, eu só estava ouvindo isso aí, um chiado. É que o meu mic tinha travado aí, eu reentrei, eu comecei a ler o meu poema. Vou ler aqui, meu. Comece agora. Com, com, com um sorriso surge outro sorriso. E contagiando vai todas as pessoas ao redor. Com tal graça e fidelidade, isso o amor em nós provoca. Com simples gestos carinhosos, com pequenas palavras ditas no silêncio de um olhar, sem nenhum deles pronunciar. Parece que eu escrevi muito pouco, só que no caderno ficou muito grande. Não tão Bom, grande. Clarinha, pode ler. Meio primeira, tipo a biografia, né, professor? Sim? Maria Eduarda é uma menina feliz, mas também um pouco triste pela morte de um ente querido seu. Ela nasceu em Fortaleza e hoje vive feliz, morando em São Paulo.
A chuva que cai ao céu é chorar, e o sol aparecer é o que nos faz brilhar. O coração partido te faz sentir dor, e às vezes o que se sente nem sempre é amor. A morte é dolorida, nem sempre é o melhor que há, mas essa é a vida e temos que continuar. A amizade é legal, respeitar seus amigos é fundamental. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer ler, pessoal? Não. Bom, então vamos para a nossa análise aqui. Olha, sobre os textos de vocês, eu só tenho a dizer que estão muito bons, tá vendo? Vocês aprenderam muito bem o conceito da heteronímia, de usar os heterônimos, tá vendo? De modificar totalmente o pensamento de um heterônimo para o heterônimo de outro. Sim, eu li o de todo mundo que mandou pelo Google Sala de Aula, tá? Não tinha nenhum fora do que eu queria, não. Estavam todos dentro do que eu queria. Você achou que a minha O descrição conceito de heterônimo faltava alguma coisa? Eu não entendi, porque quando eu estava falando, você falou também. Repita aí. Você acha que na descrição de um heterônimo faltou algo? Deve ter complementado? Ou ficou bom? Não, não digital o suficiente para compreender. Tá bem? Bom, basicamente, gênero lírico vai ser o nosso tema de prova, tá bom, pessoal? Dito isso, eu vou deixando vocês aqui. Amanhã a gente se vê com uma atividade, tá? Porque aqui a gente debateu sobre o tema e lemos os textos nos últimos 9 minutos. Então, uma atividade de revisão para a gente encerrar isso e pronto, tá bem? Tchau. Bom, meus queridos, vou ficando por aqui. Até amanhã. Até. Tá, profe. Eu fui. Tá à vontade, Pelo meu pai? menos- Pelo menos diz pra gente dar tchau. É, você vai pensar. Isso já vai dar grau, doido. É a segunda vez que eu fico no vácuo hoje, é incrível. Tadinho do Taimo. Eu não me Será que vai importo. dar grau Não. isso aqui? Agora a aula de quem? Agora é o da tia Marília. Sim. De você. Não vai me dizer que a internet dela caiu. Caio! Oi? Caiu não, gente. Agora que é 3h55. Ela é